Eu louvo e glorifico a Deus porque nós estamos tendo a oportunidade dada por Ele de estudar, de crescer na graça e no conhecimento. Então, vamos ao tema, por favor. Série Construindo uma Casa sobre a Rocha. O tema desta noite, predestinação e eleição. Hoje nós vamos entender sobre a predestinação. O que é a predestinação e o que é uma eleição, pastor? Então, antes de ir para o estudo, eu tenho que lhe explicar algumas coisinhas para você entender direitinho, para que você possa seguir. Predestinação, do grego prorizo, P-R-O-O-Z-I, prorizo, do grego, que significa predestinação. O que significa isso no grego? A palavra predestinação, de origem grega, significa que Deus pré-determinou, que Deus determinou por soberania e por própria vontade pessoas que seriam dele. E nós temos que já começar entendendo o que é a predestinação, porque a Bíblia fala sobre predestinação, o Novo Testamento fala sobre predestinação, são versículos incontestáveis que nós encontramos na Bíblia. Prorizo, determinar, decidir de antemão, decreto de Deus desde a eternidade, pré-ordenar, decidiu desde antes da fundação do mundo. Olha que segurança isso nos traz, saber que eu e você não somos obra do acaso. Eu falei aqui domingo, eu gostaria que você entendesse, eu e você não somos obra do acaso. Ah, pastor, olha, eu quase fui abortado. Meu amado, você não foi abortado, porque Deus já havia prorizo, já havia determinado de antemão que você estaria aqui para viver uma vida para Ele. Pastor, você sabe que quase que a minha mãe me perdeu, sabe que quase que ela foi incentivada, porque foi mãe solteira, e incentivaram ela a fazer um aborto. Amado, amada, prorizo. A determinação de Deus, Deus decidiu, Deus decretou desde a eternidade que você seria dele e que você estaria aqui para viver uma vida para ele. Diga, minha vida não é obra do acaso. Então deixa eu te explicar estas questões, porque também tem 3 igrejas que pregam predestinação como nós. A igreja presbiteriana, a igreja metodista e a igreja luterana. Então nós temos que entender por quê. Os nossos irmãos em Cristo presbiterianos pregam a predestinação. Os nossos irmãos metodistas pregam a predestinação. E os nossos irmãos luteranos também pregam a predestinação. Porém, deixa eu abrir um parênteses. Eles dizem o seguinte: a predestinação existe porque Deus sabia quem iria aceitá-lo lá na frente. Então isso não existe. Não é que Deus sabia, é óbvio que Deus sabia, Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, seria até um desrespeito dizer o contrário. Mas não é porque Deus sabia e por isso, é porque Deus determinou. Entendeu? Não é que Deus sabia, é que Deus determinou. Diga, predestinação é uma determinação de Deus. É assim que a Bíblia diz, é assim que nós precisamos compreender. Então, vamos lá. A abertura diz assim, temos aí na tela a predestinação e a eleição é a escolha da parte de Deus de pessoas que a Bíblia chama de um povo, os meus eleitos e escolhidos, para viverem a vida eterna e aqui na terra desfrutarem das promessas do Senhor. É a escolha da parte de Deus por sua única vontade. Então, isto em síntese é a predestinação. O pensamento do estudo, pensamento. Nós sabemos que a predestinação e a eleição são assuntos geradores de polêmicas no meio da tradição da igreja. Mas o nosso ministério se sente com capacidade e autoridade suficiente para continuar pregando e instando sem cessar
em todo tempo e lugar. Nós somos obedientes ao chamamento e à escolha que nos foram feitos para pregar as verdades do Evangelho. A predestinação e a eleição são o Evangelho da absoluta soberania de Deus. É o fundamento básico do cristianismo. A predestinação e a eleição começaram antes da fundação do mundo. Não foi por merecimento de alguém, nem por obras, nem por valores ou qualidades próprias, nem pela fé pessoal ou pela excelência de vida que alguém tenha diante de Deus, mas por desejo explícito de Deus, pelo beneplácito de sua vontade e naturalmente por sua grande misericórdia. Deus predestina, chama, justifica e glorifica quem ele assim determinar. Aliás, ele já fez tudo com quem ele quis desde antes da fundação do mundo. Foi assim. Esta é, em síntese, a doutrina da predestinação. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus justo, fiel e verdadeiro. Precisamos agora que o Senhor ilumine os olhos espirituais do teu povo, a mente espiritual, para que o teu Santo Espírito revele as verdades que nós, Senhor Jesus, tomaremos conhecimento daqui por diante. Sabemos que só mesmo pelo Espírito é possível entender, compreender, discernir e aceitar as verdades que nos serão ministradas nesta hora. Senhor, conduz-nos com o teu Santo Espírito, que o teu Espírito nos guie à verdade, que o teu Espírito nos conduza a entender e compreender quem somos, o que é a predestinação, o que é a eleição e, acima de tudo, para que com isso possamos reconhecer a tua soberania sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus amados e amadas, mais uma vez, eu quero dizer como eu estou feliz por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, e acima de tudo, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de conhecermos melhor a Deus e conhecermos melhor a nós mesmos. Sabe que a grande preocupação do ser humano, desde que ele nasce, ele sabe que um dia ele vai partir. Muitas pessoas já vivem com medo da morte, algumas pessoas ficam ansiosas, o que vai ser da minha vida? Minha vida está chegando ao fim, hoje eu tenho menos vida do que eu já tive. Olha, se você tem mais de 50 anos, há uma grande probabilidade de você não durar mais que 30 anos. Se você tem 60, ai pastor, não fala, há grande probabilidade daqui 20 aninhos você está no seio de Abraão. Se você tem 80, há uma grande probabilidade de você nem passar de hoje. Então, 80 é lucro, amado. Tem irmão que já começou a ficar com medo. Acerta as coisinhas que você tem para acertar com Deus, porque tua vida está chegando ao fim, todos nós, a cada dia que passa. Agora, o que nos dá segurança, o que nos dá tranquilidade, é saber que nós estamos vivendo a vontade de Deus nesta terra. Eu e você não estamos aqui por conta própria. Levante a mão, por favor, só as pessoas que pediram para nascer. Quem pediu para nascer aqui, levante a mão. Não, nenhum de nós. Para sua surpresa, nem eu nem você pedimos para nascer. Ou talvez você já tenha pensado como eu, na minha infância, ou na vida precária que eu levava. Às vezes eu assistia a televisão e pensava, por que eu não nasci filho da Xuxa? Por que eu não nasci filho do Silvio Santos? Por que eu não nasci filho de um homem famoso? Às vezes eu olhava para aquela situação precária e eu dizia, por que eu não nasci filho de fulano, de ciclano? Quantos de nós já não pensamos isso? Quantos de nós já não pensamos em ter nascido? Agora, você não pode escolher o teu pai, você não pode escolher a tua mãe. O teu pai e a tua mãe foi Deus quem designou e determinou para que você nascesse nesta família, por um propósito de Deus, por um desígnio de Deus. Então, toda a nossa vida está debaixo do controle total e absoluto de Deus.
quem governa e dirige as nossas vidas é Deus. Diga, quem governa e quem dirige a minha vida é Deus. Porque se nós não entendermos isso, nós nunca entenderemos a predestinação. Eu assistia uma palestra ontem e achei muito interessante. Um grande professor de teologia, um homem culto, um homem muito estudado em teologia e ao mesmo tempo um homem, ao meu ponto de vista, muito ignorante e raso em algumas questões. E ele estava explicando sobre predestinação. Eu disse, eu quero ouvir o que ele está falando sobre predestinação. Ele disse, olha, porque a predestinação está na Bíblia, nós encontramos na Bíblia a predestinação, a Bíblia fala muito sobre predestinação, mas eu, no meu ponto de vista, não acredito que Deus escolheu uns. O que é o ponto de vista do homem comparado à Bíblia? Eu ouvi ele dizendo aquilo, ele diz, o que vale o teu ponto de vista? É a mesma coisa você chegar para minha mulher e dizer assim, olha, você é uma mulher bonita, você é uma mulher bacana, você é uma mulher culta, é uma mulher de um bom berço, mas o teu marido, você casou com um homem feio. Mas o problema é meu, quem casou com ele fui eu. Quem quis casar com ele fui eu. É a mesma coisa eu querer discutir o vaso, querer discutir com ele, por que Deus me fez assim, por que Deus me fez assado. E eu achei interessante a colocação desse professor de teologia, porque ele dizia, não, está na Bíblia, está lá, Deus predestina, mas eu no meu ponto de vista. Então, olha, tira o teu ponto de vista e coloque o ponto de vista de Deus para você entender o que nós vamos falar aqui, ok? Então, senão você não vai conseguir entender, você não vai conseguir compreender. Então, vamos entender o que a Bíblia fala sobre predestinação. Primeiro ponto, Deus escolheu e predestinou os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Como nós falamos sobre pré-existência domingo, é importante que você, que não esteve aqui domingo, ouça o CD para compreender melhor o que nós vamos dizer. Então, primeiro ponto, Deus escolheu e predestinou. Diga, quem escolhe e predestina o homem para a salvação é Deus. Ponto A. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso está na Bíblia em Efésios 1, no versículo 4. Diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aí depois nós vamos ler esse versículo seguinte. Mas aqui, assim como nos escolheu nele. Diga, quem me escolheu foi Deus. Então, aqui eu já começo a fazer você entender o seguinte, não é o homem que escolhe a Deus. O filho não escolhe o pai. Não tem como, o pai é que decide ter um filho. Não é o filho que decide ter um pai. Não é o filho que decide nascer. Você imagina, eu expliquei aqui, o espermatozoide, ele está ali na hora de, pronto para fazer a fecundação. Aí ele vai e diz, aí ele chega no óvulo e ele diz, não quero. Não quero ser filho dele, não. Ah, essa mulher, não quero, não. Passa, pode passar. Eu vou ficar para a próxima. Eu vou sair daqui, vou arrumar um jeito de sair daqui e eu vou tentar entrar no útero de uma pessoa rica. Aqui não quero. Dá para fazer isso? Não dá. Então, diga, quem me escolheu foi Deus. Diga, Deus me escolheu para ele. E a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Por quê? Ele criou o teu espírito e já te separou para ele. Quando Deus criou o teu espírito, ele disse, olha, estou criando você, estou separando você para mim. No tempo certo, no tempo devido, eu vou te revestir de carne. E vou permitir que você viva na terra. Agora, você pertence a mim. O homem não escolhe a Deus. Deus escolheu o homem. Quando? Desde antes da fundação do mundo. Está claro aqui para você? Você consegue entender isso na Bíblia? Então, ponto B. Deus nos salvou e nos chamou antes dos tempos. Então, vamos ver isso na Bíblia. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria prorizo, determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha o que a Bíblia diz, que nos
salvou, diga, quem me salvou, quem me chamou, foi Deus. Não segundo as nossas obras. Sabe que a igreja evangélica tradicional, legalista, tem um hábito de falar de obra. Não, você tem que fazer isso, tem que pagar o preço, tem que subir o monte, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, como se isso gerasse em nós a salvação ou a santidade. Sabe que a salvação não se dá por sacrifício nenhum que você venha fazer na carne. Ou você pode subir o Monte Everest, você pode subir o Pico do Jaraguá de joelho. Isto não te levará ao céu se você não foi escolhido por Deus. Porque se nós acharmos que o sacrifício vai nos levar a Deus, ou, amado, o que tem de gente sofrida nesta terra, se todo mundo da Etiópia, o que aquele povo sofre de fome, de dificuldade, ou você pegava uma pessoa aí, punha ela para sofrer, você vai para o céu. Não é o sofrimento, não é a obra, não é a caridade. Não, eu vou distribuir cesta básica. Olha, eu sou uma pessoa boa, sou Madre Teresa de Calcutá, eu vou dar cesta básica. Eu sou Robin Hood, eu vou roubar dos ricos, vou dar para os pobres, Deus vai perdoar. E eu vou... Mas isso não leva ninguém ao céu. Isso não gera salvação. Então, o homem tem a tendência de querer aplacar a sua consciência. O homem quer dar um jeitinho de ele ser soberano. Então, quando eu começo a dizer, não, porque o meu livre-arbítrio, porque eu decidi, eu escolhi, eu estou dando um jeitinho de eu ser soberano, e Deus é que está em segundo plano. A Bíblia diz que nos salvou, diga, quem me salvou, diga, quem me chamou com uma santa vocação foi Deus, conforme a sua própria determinação. Diga, Deus determinou que eu seria dele. Deus fez isso. Você consegue se sentir importante? Você consegue se sentir mais amado, mais valorizado, mais respeitado? Eu me sinto uma pessoa valorosa, porque eu sei que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, me amou, me escolheu. Sabe, eu não sou obra do acaso, eu não sou qualquer pessoa. Olha, você pode, entenda o que eu vou dizer, em termos financeiros, em termos de, talvez de cultura, de estudo, nesse momento você diga, pastor, eu sou um homem simples, sou uma mulher simples. Eu estudei a quarta série, eu nem estudei nada, eu sou uma pessoa que, eu financeiramente não tenho nada. Mas eu quero lhe dizer, você tem tudo. Porque você tem o teu nome escrito no livro da vida. Você pertence a Deus, você é um abençoado, uma abençoada. Diga, eu sou abençoado. Aleluia. Olha só, ponto C. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, desde sempre, Deus já havia determinado isso. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio pela santificação do Espírito e fé na verdade. Desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, Deus te escolheu para a salvação. Diga, eu fui escolhido para ser salvo. Deus te escolheu. Não é? Quem assistiu o filme A Lista de Schindler? Levanta a mão. É antigo, é 4 horas de filme. E é naquele período que os nazistas estavam matando judeus, E é um filme muito forte. E aí, eis que surge um homem chamado Schindler, e ele começa a fazer uma lista e comprar pessoas para que elas não fossem mortas. Ele tem um anel bonito, ele vende o anel, ele vai se desfazendo de tudo para comprar judeus como escravos para que eles não morressem. Então naquela lista de Schindler separa pessoas para não morrer. Estou fazendo um comparativo, é óbvio que não é esta a conotação exata, mas o Senhor nos separou, nós estamos na lista. Que lista? O nosso nome está escrito no livro da vida. Eu e você estamos com o nome arrolado nos céus. Olha, separados por Deus. Diga, eu sou separado por Deus. Para Ele. Olha só o ponto D. Vasos de misericórdia. Deus os preparou de antemão. A fim também
que desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, antecipadamente, antes da fundação do mundo. Então, Deus já preparou tudo. Deus preparou você desde antes da fundação do mundo, para que você estivesse aqui, mas que você pertencesse a Ele. Por isso que Ele diz, nenhuma ovelha se perderá. Que garantia? Vamos dar um exemplo aqui. Pastor, por que Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Mas se a pessoa, pastor, decidisse fazer um monte de coisa errada, ser a pior pessoa desta terra, aí, olha, fazer tudo de errado, aí Jesus ia ficar mal para ele, hein? Porque Jesus não está mais aqui. Como é que é isso? Primeiro que Jesus está aqui, Ele habita em nós. Segundo, Ele já determinou quem é dele. Então nenhuma ovelha se perde. Mas pastor, mas se a pessoa não tem si, por isso que não entra a lógica. Mas se der uma loucura, não tem como dar loucura. Porque nesse caminho nem o louco errará. Porque Deus determinou. Eu vou lhe mostrar uma coisa. Os que quiseram ter um espírito de loucura, por exemplo, Sansão, quis dar uma de louco. O que Deus fez? Sansão, estou dando uma de louco, cara, vem cá. Ceifou da vida. Vem para cá. Deus tira. Recolhe para ele. Mas não se perde, porque filho é filho. Amado, com todo amor e respeito, talvez alguém esteja nessa situação aqui na igreja. Talvez você tenha um filho usuário de droga, um filho que esteja preso, um filho que tenha feito coisas abomináveis e terríveis diante da sociedade, mas ele é teu filho. Olha, pastor, fazem 50 anos que eu não vejo meu filho, sumiu de casa, foi embora, não sei onde está. Pode estar em qualquer lugar do mundo, é teu filho. É teu filho. Pergunte a uma mãe órfã. Ela fala, meu filho que morreu. Ela não diz, sabe meu ex-filho que morreu. Até quando morre a mãe diz, meu filho que morreu. Filho é filho. Então, uma vez que somos filhos, nós não nos perdemos. Não tem como não mais ser filho. Por mais que alguém não queira, por mais que alguém, não, eu não quero Deus. No dia do poder de Deus, Ele vem buscar. Aliás, eu era um desses. Você acha que eu queria estar numa quarta-feira, num calor desse, de terno, com esta gravata me apertando o gogó, com uma tocinha querendo vir? Se fosse minha vontade, eu estava no samba. Eu estava lá no vai-vai. Vai, eu caí lá que eu vou ver o que acontece comigo. Mas Deus me tirou. Não é a minha vontade, não é o que eu quero. Não é mais o meu querer, é o querer de Deus. Não é mais o teu querer, é o querer de Deus. O Espírito Santo nos convence. Eu vou ver se eu quero saber de vai. Mas antes de Cristo, eu não perdi um matinê. Eu não perdia um baile de carnaval, não tinha dinheiro para entrar não, ficava na porta. O guarda vacilava, olha a técnica, hein? Esse era magrinho, não percebia, dava um jeitinho. Só que uma vez que você está em Cristo, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua mente, Ele muda os teus pensamentos, as coisas velhas passam. Então, você é um vaso de misericórdia que Deus preparou de antemão para Ele. Diga, eu não tenho como fugir de Deus. Porque Deus determinou que eu sou dele. Diga, Ele me criou para Ele. Não tem jeito, amado. Você nasceu para ser de Deus, não tem como fugir. Mas é que eu não quero, pastor. Você não tem querer. Pastor, eu vou te mostrar que eu tenho. Vai nada. Você vai sair daqui, vai se arrebentar todo, depois volta. Eu ainda que eu tenho que cuidar, vou ter que cuidar de você, e etc. Ou Deus cuida primeiro, né? O leva para si. Agora, estou pondo medo em ninguém não, só estou lhe dizendo o seguinte, não tem como você dizer, eu não sou, se você é filho, filho para sempre. Você pode estar onde, pastor, eu tenho um amigo, convertido, de verdade, uma pessoa de Deus, saiu, foi para o espiritismo, está na macumba, está no terreiro, o negócio está feito, está na bruxaria, vai para o inferno.
Amado, Deus vai buscar ele aonde ele estiver e vai trazer para ele. Porque uma vez filho, filho para sempre. Pode estar onde for. Pode estar em qualquer lugar. Em qualquer buraco. Não tem como fugir de Deus. Não há possibilidade de alguém se esconder de Deus. Uma vez filho, filho para sempre. Amém? Você está entendendo? Olha aqui, ponto E. Antes que te formasse no ventre da nossa mãe, ele te conheceu. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te... Quando? Foi antes da fundação do mundo, quando ele te criou. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta. Deus até determinou quem nós seríamos, o que nós faríamos. Deus determinou. Olha, tudo na sua vida, pastor, não é possível, pastor. Amado, acredite, é possível. Quem coloca esse querer, quem te inclina, é Deus. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus vai te conduzindo, Deus vai guiando, vai dirigindo a sua vida. Você está no lugar que Deus determinou que você estaria. Diz aqui, antes que eu te formasse, antes que você tivesse forma, quando você era só espírito, no ventre materno, eu te conheci. Antes que te formasse no ventre materno. Pastor, esse te formasse no ventre materno, não é quando eu era um tamanho de uma cabecinha de alfinete? Cabecinha de alfinete tem forma do quê? Cabecinha de alfinete. Aqui está dizendo, antes que eu te formasse, antes que você tivesse forma. Não tinha forma nenhuma. Então era espírito. Então, antes que eu te desse forma, antes que eu te desse um corpo, eu te conheci. Antes que você nascesse da tua mãe, eu já te consagrei. Ou seja, já determinei a tua vida, o teu chamado, a tua história, e já te constituí profeta das nações. Ponto F, Deus chama as gerações desde o princípio, Isaías 44:4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Quem fez tudo isso foi Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Está entendendo? Então, ponto 2 do nosso estudo. Ponto 2. Ser predestinado e escolhido para a salvação não depende do nosso livre-arbítrio, mas sim da vontade de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estava vendo alguns vídeos ontem e também me deparei com um vídeo de um pastor muito conhecido, muito famoso na televisão, e ele estava falando sobre predestinação. Ele diz assim, olha, é incontestável que a Bíblia fala sobre predestinação. É óbvio que a Bíblia fala. A Bíblia toda, aliás, fala sobre predestinação. E aí ele começou a usar o mesmo argumento, é porque Deus sabia quem escolheria. Agora, a Bíblia também fala, dá a entender, ele foi inteligente, a Bíblia dá a entender sobre o livre-arbítrio. Amados, a Bíblia não dá a entender sobre predestinação. A Bíblia fala claramente sobre predestinação. Então, para que você entenda, essa história de livre-arbítrio não existe. Se você pegar a Bíblia Sagrada, revista, atualizada, corrigida, tradicional, não existe nenhuma palavra na Bíblia chamada livre-arbítrio. Então essa história, não, porque Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Que livre-arbítrio? Não, porque Deus tem que respeitar a livre escolha do homem. Que livre escolha? Mas se você tivesse capacidade de escolher, sinceramente, você escolher estar numa igreja? Você escolheu o quê? Todo mundo quer o que lhe dá prazer, quer. Amado, a nossa carne, nós vamos estudar sobre isso mais para frente. Então, as pessoas colocaram livre-arbítrio, por quê? O livre-arbítrio tira a soberania de Deus. Para você entender mais ou menos, vou dar uma breve explicação para a gente entrar nesse ponto. O que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio diz assim, que o homem escolhe se ele quer ou não ir para o céu. O livre-arbítrio diz assim, o homem que escolhe se ele aceita ou não Jesus. Eis que eu estou à porta do seu coração e bato.
Se você deixar eu entrar, eu vou fazer morada. Aí diz, olha, Jesus é um gentleman. Eu já vi gente dizendo, Jesus é um gentleman. Ele é educado. Se você não deixar ele entrar, ele não entra. Priorizo, amado. Ele determinou. Quem é o homem para não deixar? Quem é o homem para peitar Deus? Você escorrega na rua de bicicleta, bate a cabeça na guia, você morre. Você tem um engasga com um caroço de azeitona, fica sem ar, você morre. Quem é o homem para peitar Deus? Quem é o homem para achar que não, porque eu... mas Jesus não é mercadoria. Quando você chegar na feira e dizer assim, não sei se eu quero, se eu não quero. Jesus é uma dúzia de laranja. Não quero, não quero. É como se Deus estivesse no céu roendo a unha. Ai, me aceita, me dá uma chance, me dá uma chance. Se eu tivesse que dar uma chance para Jesus me salvar, eu me perderia. Se eu tivesse que dar uma chance para Ele, Ele nunca ia poder dizer, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque não ia depender dele, ia depender de mim. Por que ele disse, ele declarou, nenhuma das minhas ovelhas que me deste se perderá. Por que ele peitou? Por que ele pagou para ver? Porque não depende do homem. Porque se depender do homem, o homem espana. O homem cai fora. Ou dentro da igreja. Às vezes você vê que tem gente que está trabalhando num departamento, tem um probleminha, espana, não quero trabalhar mais. Tem um que está fazendo uma coisinha, tem um probleminha, não quero mais, espana. O homem muda de opinião. Por que a salvação não depende do homem? Porque se dependesse, o homem mudava de opinião. Você está compreendendo? Então, Deus determinou. Então, livre-arbítrio, nós vamos estudar isso muito ainda, mas estou falando sobre predestinação, mas tem que entrar nisso aqui. Então, livre-arbítrio diz que o homem dá uma chance para Deus, que o homem escolhe a Deus. Isto é tudo maligno. O homem, a Bíblia diz, nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Um morto pode alguma coisa? Quem aqui já foi num velório, levanta a mão. Já viu um morto pedir um cafezinho? Só um cafezinho com bolacha? Já viu um morto? Ontem eu fui num velório. Estava ali, um corpo. Nem o caixão ele escolheu. Pastor, meu caixão eu já escolhi. Fui no Ozan, já escolhi. Está lá. Pode mudar. Na hora, a Ozan pode mudar, você não vai ficar sabendo. Então o homem não pode... A Bíblia diz, estávamos mortos em pecados. Como alguém que estava morto em pecado, morto em delito, pode escolher alguma coisa? Então nós vamos entender isso aqui para você compreender o que é a predestinação e que essa história de livre-arbítrio é maligno, é invenção humana para dar poder para o homem. Um poder que o homem não tem. Predestinados e escolhidos segundo a vontade dele. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua. Deus fez tudo conforme o conselho do homem. É isso? Conforme o conselho da sua própria vontade. Amados, nós fomos predestinados. Diga, a Bíblia diz que eu fui predestinado por Deus, o propósito foi de Deus e a vontade foi de Deus. Quer ver mais? Porque tem gente, não, porque fui eu que escolhi, pastor. Fui eu que escolhi. Ponto B, não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós e vos designei. Já dei um desígnio, para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Amados, nem os discípulos escolheram a Jesus. Pedro estava pescando, ele disse, sabe, hoje eu vou parar de pescar e vou seguir Jesus. Está aí, vou dar uma chance para Ele. Ele vai me conhecer melhor. Ele vai saber, esse cara sou eu. Foi isso que Pedro fez? Pedro estava lá capengando, não tinha pescado nada. Jesus disse, presta teu barco aí. Usou o barco dele, pregou, falou. Agora vai ali, joga a rede. Não, mas pesca a mão toda. Vai ali, joga a rede. Pegou tanto peixe que teve que vir um monte de barco. Quando ele chegou, ele disse, quem é esse? Eu não sou digno de estar pelo... Ele ficou com medo. Ele disse,
larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Largou tudo e seguiu. Estava Mateus cobrando imposto numa boa. Cobrador de imposto naquela época, era um cargo de fiscal federal hoje. O cara era bem quisto. Ele era o cara. Larga tudo e me segue. Ai, é agora. Então tem essa história de que, não, pastor, a Bíblia diz, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu sempre busquei a Deus. Sabe que eu sempre busquei a Deus? Uma vez uma pessoa me disse isso, pastor, eu sempre busquei a Deus. Eu busquei a Deus, eu sou uma pessoa que eu sempre busquei a Deus. Eu ia buscar Deus, eu fui no centro espírita buscar Deus. Eu fui na igreja católica buscar Deus. Olha, eu fui no candomblé buscar Deus, eu sempre busquei a Deus. Amado, tu está com mentira. Você foi buscar resolver os seus problemas. Estava com um problema no casamento e disseram, o espiritismo resolve, você foi para lá. Se estava com um problema financeiro, disseram, vai no candomblé, no bate-cabeça, que lá, você foi para lá. Todo mundo que busca essas coisas não está buscando a Deus, está buscando resolver o seu problema. Há um abismo. Então tem gente que diz, não, porque eu fui na igreja católica, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui. Ou eu busquei a Deus. Você não buscou a Deus. Você buscou se encontrar. Às vezes tinha um problema emocional, tinha algo mal resolvido na sua vida, e você perambulou para tudo quanto foi lado, tentando resolver o teu problema. Mas buscar a Deus? Nenhum de nós. O homem por si jamais buscaria a Deus. O homem busca ganhar dinheiro, fama, notoriedade, felicidade, prazer. Isso o homem busca. Agora, Deus, se Deus não nos buscar e nos convencer de termos uma vida com Ele, eu e você nunca estaríamos aqui, amado. Amém? Ponto C. Nos predestinou para sermos seus, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua, diga, Deus me predestinou para ser filho dele. Ponto D. Eleito segundo a presciência de Deus. 1 de Pedro 1:2. Eleitos. O que é um eleito? Escolhido, designado, preferido, predileto, escolhido, selecionado. Isso é eleito. Eleito, selecionado, escolhido, predileto, preferido, segundo a presciência, segundo o conhecimento de Deus que antevê tudo o que vai acontecer, de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência, aspersão do sangue de Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Diga, eu sou um eleito. Diga, Deus me elegeu. Sabe que tem gente que não gosta? Fala, eu sou um eleito. Aí diz, mas não pode, como é que Deus vai escolher um para ele e outro não é dele? Que Deus é esse? Como é que Deus... Mano, quem é o homem para discutir com Deus? Pastor, não pode. Como é que Deus predestinou um para ele e outros não são dele? A Bíblia diz que tem joio e vaso de honra, tem ovelha, lobo. A Bíblia diz, nenhuma ovelha se perderá. Tem um monte de gente morrendo sem Jesus. Então Jesus falhou? Jesus falhou? Então você começa a pensar. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É o que a Bíblia diz. Então, querer discutir, mas eu fui eleito, aleluia, obrigado por isso, Senhor. Tem um monte de gente morrendo sem Jesus. Ele disse, nenhuma ovelha das que me deste se perderá. Nenhuma ovelha. Ele diz, se uma ovelha se perder, eu deixo 99 em segurança e vou buscar o quê? A ovelha perdida. Quem que ele vai buscar? A ovelha. Por que ele diz, olha, você me deu 100, sumiu uma, eu vou atrás de 10, eu vou achar um lobo, o que eu achar eu trago. É isso? Eu vou buscar a ovelha perdida. Quem que Jesus busca? A ovelha perdida. Por quê? Porque é dele. O pai busca pelo filho. Pergunte para um pai que perdeu um filho. Você vê aí, os pais quando perdem um filho, o desespero. Eles buscam onde quer que seja para encontrar o filho. Põe anúncio. Olha, vão para a televisão. Tem aquele caso famoso na Europa
da casa do Madalene. Ó, quantos anos estão buscando aquela menina? Dê outra para o pai e diga, olha, está aqui, pega esta outra aqui, bonitinha também, olhinho azul claro. Eu quero a minha. Nós perdemos nossos filhos, já aconteceu 2 vezes. Uma vez eu perdi a Ana Laura no shopping, dentro de uma loja. Amados, olha, você vê o desespero de um pai. Eu comecei a gritar na loja, Laura, Laura, Laura. E eu olhava pelos cabides, cadê minha filha? O desespero de um pai. Eu disse, cadê minha filha? Eu quero minha filha. Disse, bem, fica naquela porta, não sai. Eu vou achar minha filha aqui dentro. Daqui a pouco, olha, ela era pequenininha, eu estou vendo, vejo um negocinho. E o alívio quando você vê o seu filho? É ou não é? Ou teve um dia desses que o Gabriel foi na casa da irmã, ela deixou o recado e não me deram o recado. E nós começamos a procurar pela igreja, Gabriel, 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 Gabriel. Olha, nós fomos no banheiro feminino, banheiro masculino, gabinete, todas as salas. Em tudo quanto é lugar, embaixo dos bancos. Não achamos ele na igreja? Imagina. Cadê meu filho? Falei, cadê meu filho? Aí se eu estou saindo, alguém fala assim, olha, tem um menininho aqui, bonitinho. Olha, zoinho azul. Está com a roupinha melhor que o teu. Quer? Eu ia dizer o quê? Isso não é meu filho. Eu quero o meu filho. Você é filho de Deus, Deus quer você. Deus não quer outro. Mas Deus não quer outro, Deus quer você. Deus vai atrás de você. Por isso, onde quer que você esteja, Deus irá atrás de você, porque você é filho. Você é filho. Aleluia. Você está compreendendo? Olha aqui o ponto E. Fui achado pelos que não me buscavam. Eu me manifestei aos que não procuravam por mim. Romanos 10, 20. Isaías a mais se atreve. Fui achado pelos que não me... O que é isso, pastor? Nós procurávamos resolver nossos problemas. Deus nós nunca procuramos. Revelei-me aos que não perguntavam. Amado, minha mãe era espírita. E a minha infância, eu cresci vendo minha mãe tinha um altar em casa e ela recebia os caboclos e fazia como é o nome agora que me falhou aqui? Não, passa na consulta. Então ela era possuída ali por uma entidade maligna e ali e eu, às vezes pequeno, ficava ali dentro. Eu acendia a vela, eu ficava ali pegando o dinheiro da caridade. Aquilo ali era uma bolinha de gude, aquele dinheiro, as moedas que ia posto para a caridade, não cobrava nada, era dinheiro, não cobrava nada. Era voluntário, dava quem quisesse. E um charuto, um negocinho, então... E eu era o menininho, eu era como é que é? O quê, bem? O tesoureiro, eu era o tesoureiro do negócio. E eu ficava ali com um saquinho, um saquinho vermelho, com um cordãozinho, moeda dentro, notinha para dentro. Para os caboclos não roubar antes de mim, para os caboclos não pegar. E eu ficava ali. Todo mundo que entrava, não, porque é o casamento, meu marido, eu estou assim, eu estou assim. Eu nunca vi ninguém entrar lá e dizer assim, sabe, caboclo, eu vim aqui porque eu estou querendo tanto Deus. Eu queria ter comunhão com... Minha vida está uma bênção. Minha vida está mara. Meu marido é bom. Olha, o que eu via, o que entrava era muito abençoada MM. Sabe o que é MM? MM é mulher de malandro, apanhava do marido, ia lá, e o caboclo dizia, não, deixa ele bater mais, deixa ele bater mais. E ninguém nunca entrou lá para dizer assim, sabe, eu estou em paz, minha vida está uma bênção. Eu vim aqui porque eu quero ter comunhão com Deus. Parece brincadeira, mas eu vivi isso na minha infância, eu vi isso. Até que Deus tirou minha mãe de tudo aquilo, daquele antro, daquela coisa maligna. Agora, estou dizendo do que eu vi, do que eu presenciei. A Bíblia está dizendo, fui achado pelos que não perguntavam por mim. Deus se apresentou. Deus nos fez com que o achássemos. Pastor, eu que quis vir na igreja. Tu achas que foi? Foi Deus quem tocou para que você viesse. Não, eu teve um dia que eu estava em casa, pastor, mas me deu uma vontade de vir no culto.
Sabe qual é o nome disso? Espírito Santo de Deus. Esse é o nome. Foi ele que te inclinou e disse, eu quero você, hoje é o dia, eu quero você lá. Ixi, eu vou encerrar. Tem muito a dizer, não vou conseguir terminar. Depois eu termino esse estudo. Crerão em Jesus somente os que estão ordenados, predestinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Presta atenção aqui. Creu todo mundo que estava lá? Quem foi que creu? Ah, quem havia sido destinado, predestinado. Só crê em Jesus quem foi destinado para isso. Quem foi predestinado. Ou tem gente que você fala, não, mas Jesus, ele vai. A pessoa diz, não é para mim. Tem uns que é por um tempo, até que Deus alcança. Tem outros que dizem, não, isso... olha, me chama para ir no inferno com o capeta, mas não me chama para ir para a igreja. Tem gente que fala. Olha, me chama para qualquer lugar. Mas igreja para mim, eu não quero saber de igreja. Eu detesto igreja, eu odeio igreja. Pastor é tudo bandido, ladrão. Não quero saber. Você fala, uau, nunca tive tão bravo. Não, olha, igreja tem um pavor. Por quê? Você fica com uma orelha meio em pé. Fica, entendi. Estou entendendo. Tem pessoa que não suporta. Tem pessoa que não quer saber. Tem pessoas que podem até agir assim, são filhos e na hora de Deus, Deus vai buscar. Agora tem outros que ele não vai buscar não. E creram todos que haviam sido destinados para a vida. Ponto B. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem é que ouve a voz? Quem é da verdade. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha. Quem é que ouve a voz de Jesus? A ovelha. O que ele disse? Lembra? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem e me seguem. Pastor, o lobo pode ouvir, reconhecer? O tímpano de lobo é tímpano de lobo. O tímpano de ovelha é tímpano de ovelha. A ovelha ouve a voz do mestre. Quando alguém te liga, agora tem o Bina, né? Não é Bina, como é que chama? Identificador de chamada. Celular, todos acho que tem, né? A não ser que alguém coloque privado para que a outra pessoa não veja. Mas quando você ouve a voz, quando você não reconhece, quando a tua esposa te liga, bem, você fala, oi amor, já sabe quem é. Se outra pessoa ligar e falar, bem, você fala, tá estranho. Oi, bem, tudo bem. Aí você começa, mas a minha mulher não fala assim. Ainda que fale igual, tem alguma coisa errada na voz. Não é minha mulher, não é o meu marido, não é o meu filho. Quando seu filho fala, você não reconhece a voz? O pai reconhece a voz do filho. Agora, se eu colocasse uma voz aqui, estranha, você ia ouvir e falar, não sei quem é não, pastor. Mas se eu falasse, companheiros e companheiras, não sei imitar o homem. Companheiro de luta, de guerra, companheiro. O presbítero Rogério que sabe, companheiro. Aí você fala, opa, essa é a voz do Lulinha, essa é a voz dele. O Silvio Santos, opa, esse é o Silvio. Você conhece. Mas quando é uma voz estranha, você fala, quem é? Quem está falando? Você até desliga o telefone, você não sabe quem é. Você reconhece a voz de Deus quando é Deus a falar com você? Porque você reconhece a voz do teu pai.
todo aquele que é da verdade ouve a minha. Só ouve quem é da verdade. Quem não é da verdade não vai ouvir. C. Porque os que antes conheci também predestinei. Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, diga, Deus me predestinou, eu pertenço a Ele, eu sou dele, nada pode me tirar dele. Aos que predestinou, chamei, e aos que chamei, justifiquei, e aos que justifiquei, a esses também glorifiquei. Olha só, Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, Deus predestina, chama, ou seja, Ele busca, Ele justifica, nos justificou na cruz e já nos glorificou. Pastor, o que é esta glorificação que a Bíblia fala? Glorificou. O que significa isso? Glorificação significa que nós já fomos glorificados, salvos. Por que a Bíblia garante que Ele já nos glorificou? Porque de antemão Ele já determinou. Então, você já é glorificado, já tem um corpo glorificado, já está determinado por Deus. Quando eu e você morremos, nós vamos diretamente para o céu. Quando você morre, você não fica aí vagando para alguém ir lá acender uma vela, porque você vai ficar no purgatório e vão acender vela, até que você seja liberado e quem sabe, teu acesso é direto, amado. Antes do corpo cair no chão, o espírito já está no seio de Abraão. O corpo volta ao pó, o espírito torna, a Bíblia diz torna. Torna significa retorna, só retorna se veio de lá. Torna a Deus que o deu. Amém? Você tem mais 5 minutinhos para eu encerrar esse estudo? Tem? Então vamos lá, vamos encerrar. Domingo começamos outro. Só se salvarão os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. A. Somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Nele, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação, ou seja, quem não é filho. E mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida, somente o filho é que vai para o céu. É como um estranho querer entrar na tua casa. Como é que você fica? Toca a campainha. Aí você olha, você tem o porteiro eletrônico com câmera, você diz, ih, meu filho, o que você faz? Você libera o portão. Não é assim? Aí chega um estranho, toca, fala, pai, pai, pai. Você fala, pai? Pai, quem é teu pai? Você deixa o estranho entrar? Imagina, chega 5 menininhos lá na porta de casa. Aí toca o interfone, a pastora olha e diz, mãe! Ela olha, peraí, Lucas está aqui, Laura está aqui, Gabriel está aqui, mãe, me deixa entrar. Diz, mãe? Ela já vai olhar na câmera e vai dizer, mas não é meu filho. Olha, bateu na porta errada, menino. Bateu na porta errada, garoto. Tua mãe não mora aqui, não. Ela vai deixar entrar? Chega um camarada na minha porta. Pai? Ué, quem é? Aí eu apareço, pois não. Ô pai, sou eu. Eu quem? Teu filho. Não te conheço. Não, pai, sou teu filho. Não, você não é meu filho. Não, eu sou teu filho, pai. Ah, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Vai embora. Somente os que têm o nome escrito no livro da vida. Está lá na lista. Você está na lista. B. Será libertado o teu povo, os predestinados que têm o nome escrito no livro. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu, todo aquele que for achado escrito no, será salvo o teu, mas não é todo mundo, o teu povo. Não, porque a Bíblia diz em
Mateus 6,33, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sim, para todo aquele que nele crê. Não pereça, tem que crer. Todo mundo crê? Não. E mundo, do grego, este mundo se define como mundo ocumene. Ele amou os seus filhos. Pois nós vamos estudar sobre isso também. Regozijai-vos porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Diga, meu nome está no céu. Mas pastor, outro dia uma pessoa me falou na rua que Deus vai riscar o nome, põe o nome, risca o nome. Olha, isso eu trouxe aqui para exemplificar. Você conhece esse aqui? É o lápis borracha. A borracha, os meus filhos comeram. Alguns deles se alimentaram. Isso aqui é um lápis borracha. No céu não tem lápis borracha. Ok? Escreve o nome no livro da vida. Joãozinho dos Anzóis. Ele pecou, apaga. Aí o anjo. Ele pediu perdão. Escreve. Ele pecou, apaga. Ia rasgar a página, meu. Tinha gente que ia rasgar a página. Ia estar com a página rasgada. Olha o que diz. Deus não apaga o nome do livro. Essa história de apagar o nome do livro da vida, isto é invenção de quem não conhece a Bíblia. Apocalipse 3,5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Amado, Deus apaga o nome do livro da vida? Pastor, não fala isso, que isso é perigoso. E se o cara for pular o carnaval? E se o cara for fazer bagunça? Amado, primeiro, uma pessoa que se converteu verdadeiramente não vai fazer isso. Segundo, se for, o salário do pecado é a morte. O que você planta, você colhe. Às vezes tem gente, com todo respeito, olha, com todo respeito do mundo. Às vezes tem crente que perde a vida porque está no lugar errado. Com todo amor e respeito. Houve uma grande tragédia no Sul, e eu não gosto nem de tocar nesse assunto, porque isso é muito sério. Um monte de cristão estava no meio. Se estivesse na igreja, com todo respeito, tinha passado por aquilo. Então, nós não estamos aqui brincando com Deus. Agora, eu não posso deixar de pregar a verdade. Porque, sabendo disso, os 4 dias de carnaval eu pulo, no dia seguinte eu peço perdão. Sim, Deus te perdoa. Agora, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Você plantou, você vai colher. Aí quando está diante de uma grande oportunidade, Senhor, abre a porta, honra. Deus diz, vai lá pedir para o vai. Diga para o mestre Sala e a porta-bandeira te ajudar. É o que, bem? Pede para o beija-flor. Com todo respeito, não leva mal, mas eu tenho que te falar isso. E para nós encerrarmos, ponto 5. Cristo foi destinado desde antes da fundação do mundo para salvar unicamente os seus. A Cristo foi destinado morrer antes da fundação do mundo. Mas pelo precioso sangue, como o sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado antes do fim dos tempos por amor. Ele morreu por amor de quem? De nós. Ponto B. Olha por quem que ele morreu, quem ele amou ao ponto de se entregar. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, os predestinados. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou-a, e a si mesmo se entregou por... Cristo se entregou por todo mundo ou por sua igreja? Por sua igreja, pelo seu povo. Palavra final. Homens destinados para a perdição fazem da graça de Deus libertinagem. Toda pessoa que nega a soberania de Deus já é condenada, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amado, nós nunca negaremos a Cristo, porque nós pertencemos a Ele. Eu queria finalizar dizendo o seguinte:
Predestinação é um ato do amor de Deus. Então não cabe a mim e a você querer discutir e dizer, mas por que Deus fez isso? Por que Deus não escolheu? Amado, não compete a mim e a você querer dizer por que Deus fez assim. Nós temos que nos submeter e entender que quem é soberano é Deus. Diga, na minha vida, Deus é soberano. Diga, eu, como filho, acato tudo aquilo que o meu Pai designou para mim. Louvado seja Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Diga, eu sou predestinado. Agora você vai começar a dizer, sou predestinado. Sou predestinado em amor, sou abençoado, mais que vencedor. Quando você chegar na frente de Jesus, no céu, o que ele vai falar para você? Vai falar, pai, voltei! Ele vai olhar para você e vai falar, pai? Ah, é você, filho, entra. Ele te conhece, diga, ele me conhece. Diga, no céu, eu tenho passe livre. Diga, ele me conhece. Ninguém vai te barrar lá não, amado. Fala para o seu irmão, ninguém vai te barrar lá não. Ninguém vai te barrar lá não. Pelo contrário, eu fico imaginando alguns irmãos de algumas igrejas, que às vezes vê a gente, né? Eu me lembro um dia que eu fui comprar uma Bíblia, você ia fazer a consagração de um abençoado, e eu com uma camisa, igual o abençoado está ali, uma camisa polo, uma calça jeans, surradinha, rasgadinha aqui assim, um tênisinho de boy que eu tava. Cheguei numa igreja e disse, oh, como vai, abençoado? Sou o pastor, fulano de tal, preciso de uma Bíblia. Que amanhã eu vou ter uma consagração de bebê de manhã, preciso comprar uma Bíblia. A pessoa olhou para mim e disse, você é o quê? Sou pastor, abençoado. Tem Bíblia não. Lembra bem. Eu fiz igual o Michael Jackson. E a pastora disse, você viu como ele olhou para você, tua roupa, ele não acreditou no que você falou não. Eu disse, será que eu vou ter que ir em casa, pôr um terno, para comprar uma Bíblia? As pessoas julgam, amado. As pessoas julgam a tua aparência. Você não tem cara de crente. Alguém já te falou isso? Você não tem cara de crente. Qual que é a cara de crente? Um terno 5 vezes maior? Cheirando mal? A mulher cabeluda? Com bigode? Perna cabeluda? O quiquil peludo? O sovaco peludo? Isso é cara de crente? Deus não vê como vê o homem. Se preocupa não. Mas pastor, é que, sabe, eu quando eu venho para o culto, eu venho assim à vontade. Ninguém está aqui para reparar isso. Ninguém está aqui para reparar isso. Você é um cidadão do céu. Ninguém está aqui para reparar a tua roupa. Nada disso. Você é um eleito, filho de Deus. Você imagina, quando você chegar diante de Deus, será que Deus vai olhar para você e falar assim, se tu não tivesse cortado o cabelo, se você não tivesse usado aquelas roupas esquisitas, eu deixava você entrar. Mas esse é meu filho, voltou para casa. Quando um justo morre, tem festa no céu. Mano. Tem festa no céu. Quando você chega lá, vai ter festa para você. Você sabia disso? Tem festa. Se você soubesse o valor que você tem para Deus, meu irmão, às vezes para os homens nós não temos valor nenhum. Ou que eu já fui discriminado. Olha, eu vou fazer 38 anos. Estou há 13 em Itanhaém. Vamos completar 12 anos de ministério. Estamos quase há 13 anos de trabalho aqui. Não é isso? 13 anos de trabalho. Você tira de 37 anos que eu tenho, vou fazer 38 agora em março. Uma oportunidade para você me trazer um presente, dia 18. 38 anos, você tira 13. Quantos anos fica?
25. Você imagina eu com 25 anos. Se hoje eu tenho um cara de 24, 25, 24. Você imagina eu, há 13 anos atrás. Você tira 13 anos da minha mulher. Tira 13 anos meu. Se eu tenho uma foto, vamos pôr domingo, com aquele terninho marrom de pagodeiro. Se eu tinha um cinto caramelo. Se eu tinha um sapato caramelo, que eu ganhei do netinho de Paula. Se eu tinha um cinto caramelo. Um terno marrom, chocolate. E uma camisa preta, gravata preta, e aquele... Eu cheguei a fazer uns 70 cultos só com aquela roupa. E eu me achava uma... Se um dia eu olhei a foto e disse, bem, o número era maiorzinho, hein? Isso era magrinho. Aquele ternão. Eu não sei como teve gente que me deu crédito naquela época. Como alguém acreditou que Deus estava usando a minha... Eu olho a foto e falo, meu Senhor, aquele povo realmente era convertido, porque eu não segui um cara desse, não. Há 13 anos atrás. Você imagina como é que as pessoas me olhavam há 13 anos? Isso não vai dar em nada. Isso é fogo de palha. Imagina. Às vezes um calorão, eu pela cidade botava minha bermudinha, meu chinelinho, camisetinha regata. Isso não vai dar em nada. Aparência. 13 anos se passaram. O resultado da obra de Deus está aí para todo mundo ver. O resultado do que Deus fez está aí para todo mundo ver. Amém? Então, não se preocupe. Deus não vê como vê o homem. Deus não está olhando a tua aparência, como você se veste, o que você tem, o que você não tem. Você é filho e é isso que importa. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por tão grande revelação, por esta palavra tão preciosa que o Senhor nos permitiu ouvir, entender e compreender nesta hora. Que o teu povo saia daqui para, a partir de hoje, viver com segurança quanto à sua predestinação. Pai, se alguém adentrou aqui nesta noite, pensando que não era nada, pensando não ser ninguém, que saia daqui hoje entendendo o valor que tem para ti. Talvez os homens não nos amem como nós gostaríamos. Talvez as pessoas não nos respeitem como nós gostaríamos de sermos respeitados. Mas o Senhor nos ama e nos respeita. Nos ama com amor incondicional, ao ponto de dizer que todo o tesouro do mundo não vale a nossa vida. Te agradecemos por isso, Senhor. Eu declaro que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do Senhor acompanharão o teu povo em paz e em perfeita vitória. Vá em paz, vá feliz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.